Fala samurai, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo aula e hoje estaremos falando um pouquinho sobre tags HTML. O que seria uma tag HTML? Uma tag HTML são estruturas de linguagem de marcação contendo algumas instruções onde tem o seu início e o seu fim para que o navegador consiga entender e renderizar a página conforme ali a orientação dada a ele. Beleza? Então, ou seja, uma tag seria justamente instruções que falam para o navegador que, por exemplo, dentro daquela página vai ter um cabeçalho, vai ter ali um parágrafo, vai ter um formulário, vai ter um input, um botão e etc. Beleza? Então, seria justamente essa explicação aí sobre tags do HTML. Mas vamos ver agora na prática como que funciona de fato essa tag, essa estrutura aí de como montar uma página, beleza? Então vamos lá para a prática. Então beleza, aqui eu abri aqui o meu editor de código e aqui estarei mostrando para vocês aqui quais são as tags mais utilizadas e como elas funcionam também, né? A gente precisa entender isso aí. Então beleza, primeira coisa que precisamos saber é o seguinte, que uma tag HTML, como eu falei, ela informa o navegador o que vai ser renderizado ali por ele, beleza? Então começa por aí. A segunda coisa que precisamos saber é o seguinte, que o HTML ele é composto por várias tags, beleza? E existe também, de fato, umas tags principais, para poder montar aí a página ali o mais básica possível. E quais seriam essas tags aí principais? A primeira tag seria o seguinte, seria a tag de HTML. Então seria justamente dessa maneira aqui. Beleza? O que ela faz? Ela informa para o navegador que dentro dessa tag aqui, tudo que tiver dentro dela vai ser renderizado como uma página HTML. Beleza? Então a primeira coisa que ela faz é justamente isso. Tranquilo? Outra coisa também, que é a instrução 3 que eu tenho para dar para você, é o seguinte, que a maioria das tags que estaremos utilizando aqui do HTML, ela precisa ser aberta, beleza? E depois precisa ser fechada, tá? Então, ou seja, isso não é uma lei para todas as tags, porque vai ter tags que ela vai estar sendo aberta e ao mesmo tempo vai estar sendo fechada em um só comando, beleza? Mas não se preocupe, estarei mostrando para vocês mais adiante. Então vamos continuar aqui. Então aqui eu informei para o navegador que dentro disso aqui, dessa tag, vai ser elementos HTML, beleza? Então vou estar dando aqui um espaço para a gente poder estar prosseguindo. A segunda tag que é importante ter aqui no nosso arquivo é a tag de cabeçalho, ou seja, que vai ter algumas propriedades, algumas informações referente ao nosso documento, como por exemplo o título da página. Então como que fazemos isso? É especificando a tag específica, que seria a tag header. Beleza? Dessa maneira. Lembrando, tem que fechar, tem que abrir e fechar ela aqui também. Então aqui a gente informa para o navegador que essa parte aqui vai ser a parte de cabeçalho da nossa página, beleza? E o que vem dentro desse cabeçalho? Como eu falei, a gente pode especificar aqui o título da nossa página, tá? O título que vai estar aparecendo na aba do navegador, beleza? Então vamos colocar aqui a tag específica para poder renderizar esse título, que seria a tag title. Beleza? Seria dessa maneira. Então vamos estar abrindo e fechando ela. Tranquilo? E aqui dentro dessa tag estaremos colocando o nosso título de fato, que seria, por exemplo, HTML e suas tags, por exemplo. Beleza? Então, quando o navegador lê o HTML que chegar aqui, eu falo, rapaz, calma aí, ele especificou aqui, ó, ou ela especificou que tem um título para essa página. E vai pegar esse elemento e vai colocar na aba do navegador. Beleza? Então, a gente já aprendeu aqui como colocar um title na nossa página. E também, prosseguindo aqui, temos também a tag responsável por poder estar renderizando o corpo do nosso HTML, que é utilizado a tag body. Beleza? Dessa maneira. Estaremos abrindo e fechando ele dessa maneira. E só uma observação, tá? Que na verdade eu até coloquei errado aqui também. Aqui no caso, em vez de ser header com RE no final, vai ser header dessa maneira. Que é para especificar as informações de propriedade, ou seja, informações referentes a informações da página, tá? Esse header estaria explicando mais para frente o que ele faz também. Não se preocupe. Então voltando aqui ao body. Então o navegador vai entender que isso aqui
de fato os arquivos que vai ser renderizado na página, ou seja, no corpo do documento, beleza? E aqui o body, ele também recebe aqui dentro dele algumas propriedades, alguns tags, tá? Que seria justamente a tag, por exemplo, de H1, que é uma tag de título, beleza? Essa é a tag de título, então eu coloco aqui título 1. E essa tag de título aqui, H1, ela tem outras tags que também se transforma o texto aqui em um título. Como, por exemplo, a tag H2, que também é um título. Beleza? E no caso aqui da tag H1 e H2, aqui também tem várias outras tags parecidas com essas aqui, que vai do H1 até o H6. E o que seria isso? Para que serve? Ou seja, esse número que aparece aqui, ó, ao lado do H, é justamente um valor referente ao título do texto. Então, por exemplo, quanto maior o número aqui, menor vai ser o título. Por quê? Porque esse H1 aqui, H2, ou seja, o H2, ele é filho do H1. Então, o H1 vai ser sempre o maior, H2 vai ser o menor, e o H3, que no caso, se tivesse aqui, ele vai ser, vou colocar aqui, título H3, ele vai ser justamente menor do que o H2, porque, ou seja, ele é filho do H2 e também vai ser filho do H1, tá? Então, quanto maior o número, menor vai ser o título aqui dentro, beleza? E também, sempre é bom levar em consideração a organização, tá? Então, por exemplo, se você quer colocar um título, você não pode colocar um título com o H2 sem ter o H1, beleza? Sem ter esse H1 aqui. Porque senão vai quebrar, né? Não vai ser legal. Então precisa seguir essa sequência aí, beleza? Ter o H1. E se quiser colocar um outro título, você pode colocar tanto um H1 novamente, não tem problema. Ou colocar um H2, beleza? Que vai ser um subtítulo do H1. E agora, continuando nossa explicação aqui, outra tag que é bastante utilizada no HTML é justamente a tag aqui de parágrafo. Dessa maneira. Ou seja, essa tag aqui é responsável por justamente criar um parágrafo no nosso documento. Que seria aqui, sei lá, parágrafo 1. Dessa maneira. Então, toda vez que a gente quiser criar um parágrafo em nosso documento, nossa página, precisa especificar essa tag aqui HTML, do parágrafo do HTML, beleza? E aqui eu também posso especificar vários parágrafos, tá? Então, eu posso colocar um aqui e posso colocar um outro em outro canto aqui do meu documento, beleza? Não tem problema. A outra tag que é bastante utilizada é a tag de formulário. Então, se eu quiser criar uma tag de formulário, eu posso vir aqui e colocar justamente essa tag, beleza? De formulário. Outra tag que é bastante utilizada é a tag para poder criar botões, né? Então, a gente pode estar criando um botão justamente utilizando essa tag aqui, button, beleza? E aqui dentro coloco o nome do botão, botão 1. Outra tag também é a tag de link, né? Se a gente quiser criar um link, a gente pode estar justamente utilizando dessa maneira, beleza? E aqui colocaria o nosso link, tranquilo? Outra tag que é bastante utilizada, que a gente não pode esquecer, é a tag justamente do footer, do rodapé, né? Então, ou seja, se a gente quiser criar um rodapé, no caso, o rodapé a gente pode criar tanto dentro do body quanto fora. Mas de preferência, seguindo aí a padronização do HTML, a organização dele, sempre é bom criar o folder, o rodapé fora do body, tá? Que como eu falei, vai ter aqui o header, que é o cabeçalho, propriedade da página, o body, que vai ser o corpo, e abaixo dele vai ter o footer. Que é justamente dessa maneira que a gente cria essa tag, beleza? E aqui dentro vai ter os atributos dele, né? Que pode ser um parágrafo. Tá? Pode ser um span, que seria também como se fosse um P, porém aqui o span ele dá continuação a um tipo de texto. Ou seja, para dar um fluxo de texto,
Então aqui dentro do span posso ter também um parágrafo ou algo do tipo, beleza? Uma outra tag também que a gente não pode esquecer de mencionar ela aqui é a tag de imagem, né? Então aqui dentro do body, se a gente quiser colocar uma imagem, a gente pode fazer isso também com HTML, que seria justamente utilizar a tag correspondente, que seria a tag de imagem, beleza? Estarei falando um pouco mais dela, com mais informações sobre ela mais pra frente, porque aqui na tag de imagem ela tem alguns atributos específicos, beleza? Mas vamos deixar para a próxima aula, sem mencionar aqui agora no momento, beleza? Então vocês podem ver, existem várias tags que nós podemos estar utilizando para desenvolver nossas páginas HTML. As principais que é mais utilizadas são justamente essas daqui, como eu ensinei para vocês. Tá? Mas isso também não exclui as demais, que tem várias e várias para cada atributo aí, cada página específica, beleza? Então, para nossa aula não ficar muito extensa, estarei aqui dando finalidade nessa parte e na próxima aula estaremos continuando. Mas antes disso, também quero mostrar para vocês aqui, ó, aqui pegando aquele último exercício que a gente fez, quero mostrar para vocês aqui nosso último exercício que a gente fez sobre o currículo, né, para a gente poder começar a assimilar aqui essas tags que a gente fez lá na aula passada. Então aqui eu já estou com o arquivo aberto. Você pode ver aqui, ó, que está aqui nosso currículo que a gente fez. Então olha só, aqui a gente criou a tag HTML, beleza? Como vocês podem ver que eu expliquei aqui nessa aula, nessa parte. Aqui dentro nós criamos o corpo, tá? Vocês podem ver aqui, ó, o corpo, ele está fechando aqui embaixo. Aqui criamos aqui um H1, que seria um título, e aqui dentro criamos uma tagzinha que faz com que nosso texto fique centralizado. Beleza? Então olha só que a gente já utilizou uma tag aqui a mais, que é essa tag aqui de center, beleza? Para centralizar o texto. Aqui nós criamos aqui o H2, que é justamente um título também, porém ele vai ser o tamanho menor, porque aqui nós temos aqui o H1, beleza? E aqui estamos utilizando o H2, que é o que faz com que o texto fique menor, beleza? Aqui criamos aqui um P, um parágrafo. Então vocês podem ver, ó, como é utilizado, ó, coloca o P, coloca o texto dentro e no final finaliza ela. Aqui colocamos aqui um H2 novamente e um P, que é um outro parágrafo, beleza? Fechamos aqui o body e fechamos o HTML. Então viram como tudo que a gente já fez lá atrás, vocês começaram a entender aqui agora? Beleza? Aqui nós só acrescentamos o header, né? Da página. Mas aqui, ó, você pode ver que o body tem aqui também. O H1 utilizamos aqui no currículo, o H2 e etc, beleza? Então aqui, se eu abrir aqui o projeto novamente lá, o nosso currículo, você pode ver, ó, então o H1 fez com que nosso texto ficasse aqui como título e o centro está centralizando ele aqui na nosso centro da nossa página. O H2, como eu falei, ele vai ser menor do que o H1, então você pode ver que o tamanho dele aqui já é menor, beleza? O parágrafo, e aqui tem um H2 que vai ser o mesmo tamanho desse aqui, ó, porque é um H2 aqui e um H2 aqui também, então vai ser o mesmo tamanho. E no final, o parágrafo novamente. Então viram como a gente já conseguiu montar nossa página web, nossa primeira paginazinha web? Então é muito fácil estar trabalhando com HTML e nas próximas aulas estaremos avançando um pouco mais, beleza? Então desde já, espero que você tenha entendido. Caso você não tenha entendido, tenha alguma dúvida, por gentileza, coloque a sua dúvida lá no nosso clã para a gente conseguir responder da melhor forma possível, beleza? Um forte abraço e te vejo na próxima aula.